Muito bem-vindos mais uma vez à First Line e hoje nós estamos aqui para falar tudo o que vocês precisam saber no pré-compra da Freelander 2 na motorização a diesel, como sempre, com o meu amigo Flavião. A gente sabe, né? Land Rover aqui nesse programa, vocês vão procurar quem? First Line. Onde fica a First Line, Flavião? First Line está em São Paulo, na Avenida Junta Mizumoto 483, próximo ao Morumbi. Isso aí. Bom, hoje a gente vai explicar para vocês o beabá de onde o calo aperta. Mas, obviamente, para todos vocês, potenciais compradores, vamos explicar um pouquinho de informação e contexto para vocês saberem o que vocês estão comprando. O Freelander 2 ele chega no mercado mundial a partir do ano de 2007, como sucessor do Freelander 1. É uma desgraça, né? Já vou dizer. É melhor esquecer. Freelander 1 Passa a borracha. é um caso à parte, não vale a pena. Em 2007, esse carro chega com uma única motorização aqui no Brasil. No caso, a 3.2, 6 cilindros em linha com 233 cavalos. Durante os primeiros 4 anos do modelo aqui no Brasil, o comprador teve que se contentar com essa única motorização. Em 2011, quando o Freelander 2 passa pelo facelift de renovação de meio de vida da carroceria, a gente passa a ter acesso à versão diesel. No caso, um motor 2.2, 4 cilindros, turbo, conhecido por Duratorque, motor essencialmente Ford, desenvolvido em conjunto com a Peugeot na época, com 190 cavalos para 42,8 kg de torque. O Freelander 2, meus amigos, ele é o produto de entrada da marca, ele tem uma filosofia muito mais despojada, ele não é, por exemplo, um concorrente, um equivalente, até mesmo a um Evoque. É uma linha de produtos distinta e diferenciada. A única opção de câmbio é o automático de 6 marchas. A partir do facelift, a Freelander 2 ela passa a adotar uma gama de produtos e versões equivalente a outros produtos da Land Rover, ou seja, temos a versão de entrada AS, a versão SE, a versão HSE, que é a mais completa, e a HSE Dynamic, que já é o carro que tem alguns adereços estéticos que dão um pouco mais de esportividade, um pouco mais de jovialidade. O Freelander 2, meus amigos, na versão diesel ele pesa 1.905 kg, é um carro notoriamente conhecido por ser muito eficiente. E bom, estamos aqui. Quanto que você paga num carro desse seminovo do primeiro ano? Um Freelander desses, diesel, na versão S 2011-12, você já encontra a partir de R$60 mil. Obviamente, você assiste o nosso programa porque você quer saber o máximo de informações para tomar uma decisão de compra. Nessa tela vocês estão vendo a cotação de seguro que sai para uma Freelander 2, feita pelos nossos amigos da Franqueira Corretora de Seguros. Quando o assunto é seguro e o APC, não deixe de procurá-los. Obviamente, a gente vai sair para um teste de rodagem, mas dependendo do que esse cara falar para vocês aqui, vocês vão ligar, sabe para quem? Vocês vão agendar o Certicar com nossos amigos da Supervisão. É a única maneira que vocês vão ter de saber se o carro que vocês estão comprando tem procedência documental, não tem passagem por leilão, se o proprietário pode vender o carro para você, se o carro está estruturalmente bom, não se envolver nenhum choque, até mesmo se a funilaria do carro está nos conformes da originalidade. Flavião, o que esperar do Freelander 2 Diesel? Esse é um carro que quem tem pensa muito antes de vender. O pessoal gosta muito, quem entra nesse carro, de uma maneira geral, gosta bastante, principalmente pela questão custo-benefício em termos de combustível. Um carro extremamente econômico, um carro com manutenção baixa, não é um carro que costuma dar vários tipos de problema. Às vezes até mesmo o carro que é mal cuidado, esse motor ele costuma aguentar um pouquinho mais o tranco do que um carro mal cuidado a gasolina, por exemplo. Então é um carro bacana. Comprador de Hilux SW4, tá aqui o seu pé para comprar um carro com um pouquinho de luxo, um pouquinho de conforto, um pouquinho de premium, certo? Vamos dizer que seria um primeiro passo para quem quer sair de uma Hilux, pode ser que seja esse carro. A gente tem alguns casos, vamos contar, dando uma volta por aí. Palavras corajosas, hein? Bora pro teste de rodagem? Bora. Primeiro passo na história quando o carro chega aqui para fazer pré-compra, certo? Sim, vamos andar, ver o que o carro apresenta, se tem barulho, se tem tranco, como é que está o desempenho do carro. E aí a gente vai dar uma pincelada geral aí no que a gente observa no carro. E depois a gente volta, levanta ele e vamos ver o que tem. Bom, chegou a hora do teste de rodagem na Freelander 2 Diesel, certo? Outra proposta, um carro mais utilitário, mais familiar. Esse carro sai de linha em 2015 graças ao Discovery Sport, certo? Exatamente. Que chama Discovery, mas entrou substituindo a Freelander 2. Bom, bora lá
E aí, Flavião, o que você me conta? A vida é doce com uma Freelander 2 diesel ou ela pode ser um pouquinho azeda? Eu falo para todo mundo, esse na linha Land é o motor com custo-benefício em termos de economia de combustível melhor que tem. É um carro que a maioria dos nossos clientes faz em torno de 13 com litro na cidade de diesel. E essa daqui já é outro carro, blindadinha. Essa aqui é uma blindadinha, um carrinho, você vê, muito bem, um belo achado do cliente. 36 mil quilômetros agora, ele comprou, estava com 35 mil. Um carro, eu considero a Freelander Diesel um carro muito robusto para o tamanho, para a proposta do carro, um carro que tem um custo-benefício legal. Preço de revenda do carro, ele não cai. Eu ajudei um padrinho meu a comprar um ano e meio atrás. O preço que ele pagou lá atrás é basicamente o preço que o carro está hoje, na casa dos seus 70 mil. É o preço que esse carro está hoje aos 2012. Beleza. Bom, quando chega no ponto do teste de rodagem, que tipo de problema crônico você está procurando numa Freelander 2 diesel? Aqui é o básico de todo carro. A gente vai observar barulhos do carro, de suspensão, barulho do motor, de turbina, se ela está assobiando, se não está, parte de diferencial, se tem ronco, se não tem, trancos de câmbio, se tem ou se não tem, né? Então o comportamento de um modo geral no andar do carro. Também é um carro extremamente silencioso, tirando o barulho do motor da linha Land. É um dos motores a diesel que ainda tem um ruidoso, né? O ruído do diesel em si, que algumas pessoas não gostam, né? Mas eu falo, ele puxa mais a característica dos diesel antigo, né? Da época de D20, F1000, né? Lá atrás, não falando. Pô, aí você foi lá atrás, cara, pelo amor de Deus. Aí o diesel realmente era totalmente diferente o barulho de um diesel de uma gasolina. Bom, esse aqui da linha Land ainda tem um pouco, não chega no nível de uma D20, obviamente, né? Mas você nota aquele ronquinho, você nota que não ronco que não é gasolina, e quem achar que é gasolina vai achar que tem algum problema. Bom, vamos começar do começo. Esse carro é notadamente conhecido por ser robusto. Parte de suspensão, o que nós temos debaixo desse carro? Esse carro aqui, o amortecedor desse carro, algumas pessoas estranham. Por exemplo, você passa num quebra-mola um pouquinho mais rápido, na descida do amortecedor ele dá uma pancada seca. Mas é normal do carro, porque esse carro ele não tem um amortecedor de duplação. Então ele tem uma pancada seca mesmo, não é problema, né? Hoje mesmo a gente pegou uma Freelander diesel também, que a proprietária se queixou que às vezes faz um barulho. Fomos testar o carro, o barulho do carro é somente esse, de quando passa em algum lugar com mais velocidade. No quebra-mola é fácil, esses mais pontudinhos, você passa, ele dá aquele soco na descida, né? A pancada que ele dá é chatinho o barulho, mas ele só faz numa pancada mais forte mesmo. Não é igual um barulho de bandeja, que nem esse carro aqui, ele tá com a bandeja estourada. Não sei se você percebeu ali na rua de cima, ele faz um toque-toque. O toque-toque que esse aqui tá fazendo é da bandeja. Essa bandeja ela tá com o bucho estourado. A gente já investigou e viu que ele tá... Ou seja, eu não preciso me preocupar nem com o sistema de bolsa, porque esse carro não tem, nem com o Magnaride, que é o imantado lá, um amortecedor adaptativo. Que esse tem na Evoque, não tem nessa também. Então o máximo assim, é desgaste natural de uso de buchinha, de bandeja. Exatamente. É um carro assim, os problemas que a gente mais pega nesse carro. Perda de potência é um dos principais problemas que a gente pega. Qual é o problema de perda de potência? A maioria dos casos é falta de manutenção no carro ou falta de uso em estrada no caso do diesel. Explica isso um pouquinho melhor para o pessoal que está... O que acontece? O filtro de combustível desse carro, primeiro, é um filtro que nem todo mundo sabe trocar, nem todo mecânico sabe trocar, que ele tem macetezinho para trocar. Por exemplo, se o mecânico não tem experiência se meter a trocar esse filtro de combustível, ele troca o filtro, mas às vezes ele não consegue fazer o carro funcionar, porque ele dá entrada de ar. Para tirar o ar desse sistema são 3 pessoas. Como assim? É um sangrando lá na frente, um dando partida e o último rindo, e um dando pressão. Brincadeira. Não, é sério.
na oficina e outro dando pressão no tanque para o combustível correr a linha e chegar no motor. Caramba, bicho, É um você vê que é uma trabalhão. coisa pequena que pode virar uma dorzinha de cabeça Exatamente. desagradável Então, pra caramba. Então, se não sabe fazer, então esse é um caso que a gente pega bastante por dois problemas. Um, porque às vezes o mecânico nem indica porque não sabe trocar. Outro, às vezes pela qualidade do filtro, que nem aqui na First hoje a gente só usa filtro original Land Rover. E é o filtro do carro mais caro. Atualmente tá na casa de R$300 um filtro desse, o original. Porra, quem tá reclamando de um filtro desse é sacanagem, né? Pro padrão do carro. E deixa eu te perguntar uma coisa, como é que você falou de filtro e tal, a questão daquela história do filtro de partículas, como é que Então, funciona isso no motor diesel? Esse é uma dica importante para quem tem carro diesel, principalmente os carros com diesel, carros a diesel mais moderno, que tem o filtro de partícula, que é a gente fala, né, como se fosse um incinerador dentro do escapamento do carro. Só que para que ele funcione corretamente, o carro precisa de uma condição constante de temperatura, de motor, né? Então é uma condição que você só consegue na estrada. Então, casos que a gente pega aqui de perda de potência, por conta do filtro de partícula, geralmente é carro que anda muito em cidade. E aí o que acontece? O sistema não consegue regenerar. E aí ele causa obstrução por carbonização. E nesse caso a solução qual que é? A maioria dos casos, 98%, a gente faz a regeneração via scanner. Então a gente precisa acoplar o scanner no carro, a gente tem que sair com o carro para a estrada para aplicar a condição que o sistema pede via scanner, e aí ele faz a regeneração. A maioria dos casos resolve desse jeito. E os outros 10%? Os outros 10% tem que trocar o filtro. Entendi. Que seria, olhando você falar, é outro catalisador. Esteticamente ele é como se fosse mais um catalisador que tem no sistema de escapamento. Peça grande, peça pesada, só original de fábrica, certo? Mas por essa importância, provavelmente uma rede de concessionárias ia recomendar a troca do filtro. Exato. E não fazer o que vocês fazem, Exato. certo? Cara, bom, o carro é turbinado. Tá turbinado. E aí, essa turbina aqui causa calafrios ou não? Que tipo de problema eu posso ter relacionado à turbina nesse motor? A gente já pegou problema de turbina nesses motores a diesel também, mas é um índice bem pequeno de problema de turbina que tem. Os casos que a gente pega, às vezes é carro já bem rodado, porque essa é uma questão que o diesel tem também, né? Então, pessoal que anda muito em estrada, pessoal que tem fazenda, é um perfil que a gente acaba pegando bastante aqui na oficina, que tem esses carros a diesel. E deixa eu te perguntar uma coisa, que tipo de diesel vai num carro desse? De um modo geral, todos os carros da Land diesel S10. Carro moderno hoje, tudo S10, né? O diesel um pouco mais limpo, já tem os aditivos para esse sistema. Por mais que o nosso diesel ainda tem muito enxofre, né? Até outro dia eu estava lendo uma literatura da própria Land Rover dentro do sistema deles, e olhando e comparando a recomendação da própria fábrica em termos de troca de óleo de motor, né? Chega a ser revoltante por conta do nível de qualidade que a gente tem no nosso diesel. Ele chega a ser a nossa troca é metade do tempo do que é em outros lugares. Entendi. Por conta da qualidade do diesel. Então, por exemplo, se aqui você troca com 6 meses, lá fora você troca com 12. Ou você troca, em vez de 10 mil quilômetros, 20 mil quilômetros um óleo. Em outros países com diesel com menos enxofre do que a gente tem. Deixa eu te perguntar uma coisa, o sistema de direção hidráulica desse carro, que tipo de manutenção e problema que você pode enfrentar? Esses carros, nós já pegamos problema de, às vezes, vazamento na caixa. E aí, solução de concessionário, geralmente não, é a troca da caixa. O concessionário não tem reparo para isso. A gente consegue fazer um reparo de uma caixa. A maioria dos casos, eu não lembro, na verdade, nenhum caso que a gente precisou trocar a caixa de direção no carro. Ou seja, uma baita diferença de custo para o consumidor final. Sim, né? Hoje, em média, uma caixa da linha Land aí, você gasta uma caixa de direção em torno de R$ 2.800 com peça, mão de obra, tudo que precisa. Mais Entendi. ou menos por aí. Vazamento de óleo do motor, algum mais característico? Ou todos coisa normal de uso mesmo? Coisa normal de uso, às vezes mangueiras que é mais comum dar problema nesse carro,
Às vezes a mangueira da turbina, ela tem uma mangueira, uma tubulaçãozinha da turbina que às vezes ela de borracha, ela acaba rompendo, mas é nenhum bicho de sete cabeças, é uma coisa simples de se resolver. Mas às vezes assusta o usuário, né? Porque o carro vai perder potência, vai fumaciar às vezes, fica um barulho diferente porque a turbina está soprando direto. Assusta, mas a solução é simples e não é nada absurdo a troca da mangueira, não. Bom, a gente ainda não tocou em 2 pontos aqui, mas que são interessantes de falar. Bom, câmbio automático de 6 marchas desse carro é a mesma complexidade ou problema dos primeiros da Evoque ou é outro câmbio? Não, esse câmbio também não tem o histórico dele de problema. É um câmbio que tem menos eletrônica, menos módulo, então é um câmbio mais robusto, ele não tem... tende a dar menos problema. Não é um carro, por exemplo, aqui na oficina eu nunca peguei um câmbio desse com problema. A gente pega bastante Freelander diesel, mas não é um carro que eu peguei já com problema de câmbio. Câmbio de um modo geral na linha Land tem aparecido mais nas Discovery 3, Range Sport, mais 2008, as carros mais antigos, que aí é realmente por conta do desgaste do carro, do uso do carro. De um modo geral, são os carros que a gente pega mais problema de câmbio. Mas também não é nenhum absurdo, né? Bom, diferencial, caixa de transferência e Haldex. Que tipo de problema que o comprador pode enfrentar num carro desse mal cuidado? Esse é um ponto de atenção que a gente tem bastante atenção na hora de fazer a pré-compra. Então, quem está olhando esse carro vai dar a primeira volta para andar nesse carro, vai andar nesse carro pela primeira vez para observar como é que o carro se comporta, se o carro é bacana ou não. Presta atenção nos ruídos que saem de baixo do carro. O carro não tem que ter ruído vindo de baixo, né? Ele tem o barulho de diferencial, ele se iguala muito a um rolamento de roda ou às vezes um pneu que está descamando, então ele confunde. É um diagnóstico que quando a gente identifica esse barulho, a gente faz questão de levantar o carro em elevador para testar ele no alto, onde a gente tira as rodas e roda com ele levantado para a gente poder identificar o barulho, se é de rolamento de roda. Quando a gente levanta, a gente já elimina o pneu. Então, se continua o ruído, ou é rolamento de roda ou é diferencial. E aí a gente tem a questão de pode ser um diferencial dianteiro ou um traseiro, ou já aconteceu de pegar os dois com problema. Nossa Senhora. Tem casos quando o problema já está bem grave, que a pessoa geralmente ele começa bem baixinho e conforme vai deixando, vai aumentando o barulho. Tem casos que fica difícil identificar um problema às vezes em 2 diferenciais de uma vez. Então, identificou, é certeza que o traseiro está com problema. Tá bom, vamos resolver o traseiro e depois a gente vai testar de novo, porque ele dá ressonância através do cardan. Ele dá uma ressonância que confunde se está na frente também ou só atrás. Entendeu? Então a gente faz por etapas aí quando o caso é mais grave. E aí existe o risco também de problema na bomba do Haldex, esse tipo de situação? Existe, na diferencial traseiro tem o sistema do Haldex. Acontece às vezes de ter problema nele também. Tem casos que às vezes com adaptação via scanner, tem alguns testes que a gente consegue fazer com o carro, que a gente consegue recuperar ele. O que acontece geralmente no Haldex? Ele começa... às vezes ele tenta acoplar o diferencial, ele não acopla, ou você vai dar uma volta, por exemplo, se você vira uma esquina e o carro começa a dar uns estalos, né? Esse é um sintoma que a gente identifica. Às vezes ele acende e avaria também. Então tem vários sintomas que ele pode dar, mas do Haldex o principal é o estalo. Então no Haldex, quando dá problema, a gente tenta a primeira solução mais barata, mas não é uma certeza de solução. Existe a troca de um filtro, que tem um filtro nele, e do óleo. Se não resolver, aí a substituição dele, e aí a brincadeira é mais cara no Haldex. Então o resumo da história é o seguinte: o Freelander 2 diesel, Flavião, é um carro que dá para ir sem medo? É um carro que dá para ir sem medo. Pegar um carro com manutenção bem feita, com histórico de revisão legal, sem gambiarra, sem
problemas que... Carro que teve dono. Carro que teve dono, essa é a palavra, sabe? Você evita um monte de dor de cabeça. E fazer uma avaliação antes de comprar o carro. Avalie o carro, você está vendo um carro para comprar? Anda no carro, perceba como é que o carro se comporta, se tem barulho, passa em rua de trepidação, se tiver como colocar o carro numa estrada, coloca numa estrada, porque a gente estava falando do diferencial, às vezes andando igual a gente está aqui no meio do bairro, você não consegue ouvir um barulho do diferencial. Mas numa estrada em mais alta velocidade, 80 por hora, por exemplo, já fica mais fácil, porque ele está numa rotação maior e o ruído fica mais evidente. Eu acho que a coisa mais importante disso tudo né? Não dá para comprar um carro desse sem trazer para vocês darem uma olhada antes. Mesmo que não traga para nós, mas se não tem como trazer, porque tem muita gente de fora que assiste a gente, né? Faz esses testes que a gente está fazendo aqui. Ache alguém na sua cidade ou próximo a você que entenda desses carros. Eu acho que essa é a grande dica. Porque tem muito mecânico que pega o carro, mas não sabe o histórico do carro, não sabe como funciona o sistema do carro. E aí às vezes acaba colocando o cliente numa fria sem saber, né? Em resumo, que é ajudar e acaba atrapalhando. Land Rover não é necessariamente um grande problema, desde que ele tinha tido um bom dono. Exato. Eu tenho bastante, né, história de Land Rover. Tenho bastante cliente, por exemplo, que é de Freelander. Eu tenho 2 casos mais próximos de pessoas que tinham Hilux e sempre tiveram Hilux. Sempre fica naquela, Hilux, Toyota. A Toyota, gente, é indiscutível. O custo de manutenção de uma Toyota não se compara com nenhuma outra marca. Esquece. Eu até falo para os nossos clientes, se comprou Toyota, prazer te conhecer, não vem aqui, vai na concessionária, que lá é o melhor lugar para você cuidar do seu carro Toyota. É fato. Isso é fato, é conhecido no mercado, não tem o que discutir. O custo de manutenção, ela dá manutenção também, mas o custo é muito baixo para o carro. Clientes de Toyota, tava querendo entrar na Land, mas tenho medo. Anda no carro, faz um teste. 2 casos que compraram a Freelander Diesel, nos 2 casos eram de Toyota Hilux. Eles andam muito, são clientes que têm fazenda, que andam para cima e para baixo. Um deles anda em torno de 10 mil quilômetros por mês. É muito km. Todo mês ele está na oficina fazendo revisão. Troca de óleo. Troca de óleo. Óleo e filtro. Ele anda em lugar de muita poeira, fazenda e tal, então troca tudo. É unânime. O conforto, o descanso que chega, como eles andam um trecho muito grande, o conforto que chega nesses carros chega muito mais descansado do que numa Toyota, por exemplo. Então tem as vantagens e desvantagens de cada carro. Você está pegando um carro com nível de acabamento diferente, um nível de conforto diferente. Um desses clientes, ele tem lancha. Ele tem uma lancha que o conjunto todo, motor, lancha, carreta, pesa em torno de 800 quilos. Ele puxava com a Hilux, pôs na Freelander. Mas será que vai aguentar? Põe, pode pôr. Ele botou, depois eu falei, e aí? Liguei para ele e falei, e aí? Arrastou a lancha? Cara, o carro nem sente. A Toyota pedia marcha na subida, a Freelander vai embora. Com 800 kg arrastando atrás. Segura a onda. É esse o grande dilema que a gente fala de um carro importado premium seminovo, né? Por que você vai comprar isso e não vai comprar algo pelo mesmo preço 0 km? Porque você está procurando se sentir melhor a bordo do carro. Acho que a última palavra é essa. Se sentir melhor em todos os sentidos. Exato. Conforto, acabamento, refino, ergonomia, visual. E detalhe, aqui o carro é hiper completo, hiper bem acabado. Obviamente, a linha da Freelander é uma linha um pouco mais espojada do que a linha, por exemplo, de uma Evoque. Exatamente. Que é um carro com preço até parecido. A gente está falando de uma linha, vamos falar assim, da linha Land, é o carro de entrada, é o carro básico da Land, vamos dizer assim, né? Então, mas você vê que esse aqui, por exemplo, é um exemplar que está muito bem cuidado. Parabéns até para o proprietário pelo carinho, pelo zelo. E cara, é extremamente cuidadoso. Vamos embora para fora do carro agora, porque eu quero botar o carro no elevador. Quero que você conte assim o beabá da manutenção básica, troquinha de óleo, substituição de pastilha, disco, essas coisas. Olhado por baixo, realmente você nota a diferença de qualidade. O carro tá um filé, certo? Filé, esse tá. E me pareceu também um carro menos complicado, mais simples de examinar até mesmo do que um Evoque, por exemplo. Sim, é um carro que tem menos componentes. Então ele facilita um pouquinho aí a gente fazer o diagnóstico. Um carro robusto. Carro mais robusto. Menos Nutella. Menos Nutella do que o Evoque, um carro
que já tem uma questão de altura do solo que facilita para quem quer pegar um sítio e tal. A Evoque vai também, mas a versão mais esportiva ela peca um pouquinho nesse quesito, né? Então tem uma diferenciação aí dos carros. Mas vamos começar a hora, já que o assunto é empoderar as pessoas com informações, vamos do começo. Revisãozinha básica, aquela troca de óleo e filtro. Estamos falando de filtro de ar da cabine, filtro de ar do motor, filtro de óleo e óleo. Quanto que sai mais ou menos para um Evoque? Esse carro tem o filtro de diesel, de combustível, que é bem importante, que a gente comentou. Com o filtro de diesel original, você vai gastar na casa dos R$ 1.500, R$ 1.600. E o período de troca é mais alongado que o de um carro a gasolina? Não, 6 meses também é recomendação e KM 10 mil. A gente aqui recomenda carro que rodou até 50 mil, pode fazer as trocas a cada 10. Acima disso, baixa um pouquinho para 7,5, a gente evitar borra, enfim, o carro, o desgaste do próprio motor, a gente evita problemas lá na frente de borra e outras coisas. Bom, a suspensão a gente já viu que ela é bem mais tranquila que a de outros modelos, a suspensão convencional mesmo. O convencional é aquilo que a gente comentou andando com o carro, né? Serviço de embuchamento de bandeja, essa é uma coisa que o proprietário tem que se atentar. Quanto que gasta mais ou menos para fazer? Essa daqui, para fazer a bandeja desse carro aqui, vai gastar na casa dos R$ 1.000, com mão de obra vai R$ 1.300 para fazer cada lado. E recomendação, estourou um lado, já faz os dois, você evita um monte de problema, vai ter que alinhar o carro, já faz um alinhamento só. Esse carro, importante falar, esse carro tem geometria traseira, muita gente não sabe, por isso que tem muita Land Rover com pneu comendo, ou por dentro ou por fora, por aí que a gente vê. E bom, no freio, o carro pesa 1,9 kg. Desgasta, cansa, como é que funciona o consumo? Não, o freio de consumo dentro do padrão Land Rover, nos seus 25 mil, mais ou menos, para uma pegada bem tranquila. Gasto aí, em médio, disco dianteiro no par na casa dos R$ 900 a R$ 1.100. Pastilha na casa dos R$ 800, tudo material de primeira linha. Lembrando a todos vocês que assistem, atentem para a data que esse vídeo está sendo colocado no ar, porque a questão é o seguinte: estamos fazendo agora, daqui a um ano e meio, o dólar pode ter subido, pode ter baixado, o preço no fornecedor pode ter mudado, estoque novo, estoque velho. Então é para dar uma noção de valores para todos vocês. Mas bom, meus amigos, a gente espera que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar o like. Nos conheceu agora? Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativa a notificação no sininho para não perder tudo de novo que a gente faz e a gente também continuar crescendo. E bom, se vocês precisam de qualquer coisa, antes de comprar qualquer Land Rover, vocês vão procurar este cara aqui, Flavião e a First Line. No descritivo do vídeo tem os dados de contato, vocês estão vendo aí na tela também número de telefone, como acessar a eles. E se curtiram o vídeo nessa tela final, nós temos o pré-compra da Evoque, Evoque no caso, Evoque gasolina, e nós temos o pré-compra da Range Rover Sport de segunda geração com a motorização diesel de entrada. Valeu mais uma vez. Eu que agradeço. Boa disposição.